do Senhor, irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus esteja ministrando nessa manhã no seu coração, em nome de Jesus. Amém? João, capítulo 19, versículo 25. João 19, 25. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã Maria, esposa de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, esse é o teu filho. E ao discípulo disse: essa é a tua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Pai, nós queremos te glorificar por essa manhã, te louvar pelo dom da vida, Senhor Deus. Pedir que tu venhas estar ministrando no coração dos teus filhos, Pai, através do teu Santo Espírito, Pai. Que possamos realmente, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, sensibilizados, Senhor Deus, à tua palavra nessa manhã. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua palavra viva no nosso coração. E nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Na Bíblia nós chegamos ao momento mais escuro da história da humanidade. Jesus pendurado na cruz. No momento agoniante em que todo o nosso pecado, toda a afronta do inferno pesava sobre ele. Nesse momento, um dos últimos momentos, onde 2 versículos depois ele diz: está consumado. E ele olha para todos aqueles que estão lá embaixo e ele vê a sua mãe. E nesse momento de angústia, o amor que Jesus tinha, ele ainda cuida e tem o carinho de cuidar da sua mãe. A Bíblia relata que João é aquele discípulo que a Bíblia diz que amava, que Jesus amava. E ele mesmo se diz como discípulo a quem Jesus amava. E quando olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus, ele antes de falecer, a Bíblia relata que ele tinha irmãos. Não sabemos qual era o contexto familiar, mas nós vemos que Deus, ele começa a ministrar nas nossas vidas quando começamos a permitir que o Espírito Santo atue. E aqui a Bíblia nos diz que quando Jesus viu a sua mãe ali, existe algo no coração dele, esse amor que é a característica do nosso Senhor. Ele move de maneira sobrenatural. E ele diz para a mãe: mulher, esse é teu filho. E o discípulo: essa é a sua mãe. O plano de Deus é amor. A arma de Deus é o amor. A salvação é o amor. E lá na cruz, pendurado por causa do amor. O amor que excede a toda a nossa ciência. Ele faz com que ele se preocupe com sua mãe. O amor do Senhor Jesus caracteriza a igreja de Cristo. Quando começamos a olhar na palavra de Deus, aquilo que Deus opera, Jesus ele fala em João 13, 33, seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. É o amor que muda a história da humanidade, é amor que conquista a vitória na cruz, é o amor de Deus pela humanidade que envia seu Filho Jesus Cristo, e o amor que move a igreja de Cristo no padrão de Deus. Muitas vezes nós esquecemos disso, esquecemos do padrão de Deus, esquecemos aquilo que Deus opera, onde Jesus, no maior momento de agonia da sua vida, o amor, ele era algo que faz parte da característica de Deus. Em Miqueias 6, no versículo 8, ó povo, o Senhor já lhes declarou o que é bom, e o que ele requer de vocês, que pratiquem as justiças e ame a misericórdia, e ande humildemente com Deus. Amar. Nós, seres humanos, temos uma defasagem muito grande em questão de amor, principalmente nós homens. A gente não consegue entender esse amor de Deus que excede ao preceito daquilo que nós entendemos. Jesus lá no Calvário, quando ele, no momento agoniante, mas Jesus, a suma de Jesus é amor. A síntese de Jesus é o amor. O resumo de Jesus é amor. E a característica que excede ao nosso entendimento, que excede a ciência, é o amor de Deus. E quando começamos a andar com Cristo, nós somos inundados por esse amor que não olha mais para mim, esse amor que olha para Deus e olha para o outro. Esse amor que faz com que nós comecemos a andar na presença dele. Quando Deus fala dos mandamentos, ele fala no versículo 39 de Mateus 22, o segundo é igualmente importante: ame ao seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e as exigências dos profetas baseiam nesses 2 mandamentos. O mandamento de amar a Deus, que são os primeiros 4 mandamentos, e amar o seu próximo, que são os outros 6 mandamentos.
Quando permitimos o amor de Deus entrar na nossa vida, há uma mudança. Não só uma mudança da expectativa, mas uma mudança dentro do nosso coração. E Deus começa a mover dessa maneira para que nós, andando na presença de Deus, que nós consigamos entender esse fortalecimento que Deus opera nas nossas vidas. E quando percebemos e quando permitimos, o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 5, e essa esperança não decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele deu-nos o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Nós precisamos do Espírito Santo para encher o nosso coração com amor. E nós muitas vezes não percebemos o quão passivos nós somos, o quanta indiferença temos no coração, que o amor dele não está no nosso coração. Nós não percebemos quanto nós nos distanciamos dele. Em 1 João 4:7 ele fala: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmão, nós precisamos de Deus. E quando Jesus lá na cruz, esse amor que ele tinha, em momentos que ele sabia que existia muita limitação por parte dos seus discípulos. Não sei se você já passou por essa situação, você falou no final, é só eu e Deus. Ninguém me ajuda, ninguém me quer, ninguém está ao meu lado. Jesus sabia a limitação dos seus discípulos, pequeninos, pescadores. Ele sabia da limitação das pessoas que estavam em volta, mas ele sabia que a mamãe precisava de alguém com cuidado. Existiam alguns que eram muito impulsivos, outros que ele, depois da crucificação, ele chama Pedro, ele pergunta: Pedro, você realmente me ama? Porque os discípulos, alguns não entendiam o que era amor, mas João sabia. Ele sabia que eu posso confiar a minha mãe para João. Ele vai cuidar. Talvez ele não vai ter essa necessidade financeira, talvez não vai ser um empreendedor, não vai ser um administrador, não vai ser um político, não vai ser uma pessoa financeiramente abastada, mas vai ser uma pessoa que tem o coração no lugar certo e vai ter um olho em Jesus, em sua mãe. E quando nós começamos a perceber esse amor de Deus, nós começamos a ver o amor que Deus tem. Deus tem esse amor para a igreja. Em Apocalipse, a Bíblia diz que quando João ouve a voz de Deus e ele se vira, ele vê esses candeeiros que são a igreja, ele olha para a igreja. E quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para a igreja. E esse amor que nos move, esse amor, ele faz com que nós andemos na presença de Deus. E Jesus, ele olha para sua mãe, ele olha para esse discípulo e fala: olha, cuida dela para mim. Cuida dela para mim. A Bíblia fala que nós, como igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Um versículo que sempre me chamou a atenção é em Marcos capítulo 12, versículo 41. A Bíblia fala: Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Eu me perguntei, por que Jesus observa a caixa de ofertas? Por que Jesus olha para as pessoas que contribuem? E a Bíblia relata de que então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. E Jesus chamou os seus discípulos e ele lhe diga a verdade. E essa viúva depositou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Jesus ficou empolgado com o amor dessa mulher, o amor para com a igreja, amor com a sua disposição de renunciar aos seus direitos, não aqueles que faziam por obrigação ou que pagavam o necessário. Não aqueles que têm condições, mas justamente o amor para com a igreja você está contribuindo aquilo que você não tem. Quando você ama alguém, você se sacrifica. E Jesus, ele olha para sua mãe, e ele olha para o seu discípulo João, e ele fala: João, cuida dela para mim. João também era uma pessoa que também era muito limitada, mais tarde ele é preso. Os discípulos, os outros todos, são martirizados. E Deus, em Jesus, ele tem essa operação em João, e ele percebe, João ama muito. Eu não sei se foi esse o motivo que fez Jesus deixar João viver muito tempo. Porque pessoas que amam muito são necessárias para esse mundo. São necessárias para inspirar outras pessoas, para trazer amor para as pessoas, para renunciar aos seus direitos, para realmente contribuir na obra de Deus. Quando nós realmente amamos a Deus, o amor é uma característica. E a Bíblia nos mostra em 1 Coríntios, mostra com que ousadia Deus, ele opera. Ele fala: se eu falasse a língua dos homens, dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover as montanhas,
mas não tivesse amor, eu nada seria. O amor, ele cuida. Ele pediu para João cuidar da sua mãe. Ele pede para o seu povo cuidar da sua noiva, da sua igreja. Eu aprendi uma coisa: quem ama, ele se importa. E nós muitas vezes vemos tantas pessoas que estão à nossa volta, são pessoas ao caixa do supermercado, são pessoas estranhas, mas Deus, ele nos dá um chamado para amar essas pessoas, para nós dispormos a realmente, a renunciarmos ao nosso direito, às vezes ao direito de conforto, às vezes ao direito, por isso que ele põe o padrão do dízimo nas nossas vidas, que deve ser uma coisa natural, é que realmente a igreja do Senhor é do Senhor Jesus, e nós amamos a igreja de Deus, nós nos dispomos a realmente estarmos amando. E Jesus olha para a sua mãe, olha para o seu discípulo e fala: cuida dela para mim. Assim Deus fala para nós em relação à igreja. Nós temos um chamado de Deus. Existem muitas pessoas lá fora necessitando desse amor. E muitas vezes esquecemos do amor, que é o padrão de Deus nas nossas vidas. Essa é a minha oração nessa manhã. Que Deus possa estar restaurando, restituindo, nos trazendo de volta a esse primeiro amor. Na igreja de Éfeso, ele chega e ele fala: olha, tem uma coisa que falta. Essa chama do primeiro amor que se apagou. Passou alguma coisa, algo aconteceu na sua vida, que alguma decepção, uma mágoa, que fez com que essa chama do amor fosse extinguida. Ele quer reacender essa chama, para você andar na presença, para você ter essa alegria do Senhor, e sabe que Deus é com você, e Ele ama, Ele observa, e Ele olha, Ele observa João, e Ele olha para sua mãe e fala: olha, esse é teu filho, eu tenho alguém que eu incumbi para cuidar de você. Deus tem cuidado de nós. Quando olhamos para trás, temos que dizer: grandes coisas fez o Senhor. E essa é a minha oração na sua vida, que Deus possa estar ministrando no seu coração. E que esse amor que talvez está extinguindo, esse amor que de alguma forma apagou, que Ele reacenda a chama, que essa alegria do Senhor possa ser novamente na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por este novo dia, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que sempre nos anima, Senhor. Sempre Senhor, mostra o caminho, Senhor, que o nosso coração possa estar aberto, Senhor Deus, para aquilo que Tu queres falar conosco, Senhor Deus. Sonda nosso coração. Senhor, perdoa quando nós estamos com prioridades erradas, Senhor. E, Senhor, nós precisamos deste amor. Senhor, Senhor, nos tens colocado, Senhor, aqui neste mundo, Senhor, para fazer diferença. Tens nos colocado, Senhor, numa igreja, Senhor, junto com os irmãos, para que possa ser visível que nós temos esse Teu amor. Senhor, nós precisamos desse primeiro amor, que não são os afazeres da vida, não são as situações, Senhor Deus, que roubam aquilo que é o mais importante, é esse amor a Ti, Senhor, amor aos nossos irmãos. Vem Tu cuidando de cada um, Senhor. Perdoa nosso egoísmo. Perdoa, Senhor, quando nós estamos tão autossuficientes conosco mesmo. Senhor, perdoa, Senhor, quando nós não vemos o nosso próximo com os Teus olhos. Senhor, nos ensina também como igreja a amar, que seja realmente um marco Teu, Senhor, que nós amamos o nosso próximo, a Tua igreja, que nós Te amamos de todo o coração, que é o mais importante e o mais essencial na nossa vida. Senhor, és Tu, Senhor. Jesus Cristo, Tu pagaste um preço tão alto pela nossa salvação. Isso nos tens dado o Teu Santo Espírito. Ele é que nos capacita, que nós possamos estar conectados contigo, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz, entender aquilo que Tu falas e ter um coração obediente, Senhor. Vem Tu, Senhor Deus, conduzir cada um, Senhor. Atende as orações do Teu povo, Senhor. Cuida de cada um, Senhor. Abraça, Senhor. Renova. E, Senhor, que nós possamos realmente ser reconhecidos que nós andamos neste Teu amor, que é tão lindo, Senhor, tão maravilhoso. Muito obrigada. Até aqui o Senhor nos tem guardado, guiado, Senhor, abençoado, protegido. Ó, Senhor Deus, tantas bênçãos que nós recebemos, que nós possamos continuar, Senhor Deus, chegando cada vez mais perto de Ti. E esse amor possa crescer mais e mais dentro do nosso coração. Que seja visível que somos Teus filhos. Oh, glória! Em nome de Jesus. Amém.